Olá, nós estamos entrando com a nossa live, o nosso texto e contexto de já que a graça e a paz de Cristo seja com seu espírito, alma e corpo. E preparando aqui meu chá, para a gente começar a nossa ministração hoje, este domingo. Graça e paz a vocês. Muito bom esse chá. Gratidão, Senhor, obrigado. Deus é bom. Nossa, esse aqui tá bem melhor do que o de camomila. Apesar que tem camomila nele também, né? Muito boa noite, povo de Deus. Amém, amém. Vamos se achegar. Peguem o manual da bênção. Precisando pra garganta, né? Faz bem esse aqui. Tem até cidreira nele, né? Pois bem, amados, hoje eu estava meditando aqui uma passagem, aliás, várias passagens, né? Várias passagens. Mas essa ministração, hoje eu comecei a escrever, ela começou por causa desse livro aqui, ó. Estava lendo esse livro aqui. Esse livro aqui, ele é o Crepúsculo dos Deuses, ou Crepúsculo dos Ídolos, como está aqui. Crepúsculo dos Ídolos. Ele é do Friedrich Nietzsche, tradução de Paulo César de Souza. E esse livro, o título já fala muito, né, sobre o título. Nesse livro, eu não quero falar sobre ele totalmente, mas eu quero fazer uma ponte aqui com algo da Bíblia, muito importante da Bíblia, né? Inclusive também tem muito a ver com o filme que eu assisti no cinema da Odisseia, né? Porque ele fala de o término de uma era e a preparação para um novo tempo, uma nova era. Ele fala do passado, de uma iluminação que havia devido em volta desses ídolos. Porém, ele, como o filósofo do futuro, Nietzsche, ele era um filósofo profético, ele era filósofo e profeta, porque muitas coisas que ele falava estão acontecendo hoje. Então, ele começa a falar, escrever, inclusive. Não só esse livro, tem outros livros que ele também vai falar, mas nesse aqui ele foi intitulado Crepúsculo dos Ídolos, né? Dos ídolos ou dos deuses. E vocês sabem o que quer dizer crepúsculo, né? Vocês sabem o que quer dizer crepúsculo, né? Crepúsculo fala da escuridão, do momento quando a noite chega, né? Quando as sombras, as trevas chegam, a ausência da luz, crepúsculo. E isso quer dizer o que em relação aos ídolos? Porque os ídolos ou os deuses, eles falam de iluminados, de avatares, de alguém que tem a glória, a luz neles, um resplendor de luz. Só que Nietzsche vai falar que está chegando uma escuridão. E essa escuridão, inclusive, ela vai enegrecer, ela vai trazer uma sombra, ela vai escurecer esse esplendor dos deuses. Ela vai escurecer o esplendor dos deuses. Eu estudando algumas civilizações que tinham seus deuses, né, civilizações politeístas, que criam em vários deuses, nós observamos que em vários lugares que eles tinham culto a deuses, essas civilizações sofreram um certo tipo de crepúsculo. Eu posso citar aqui o próprio Egito. A Bíblia fala que houve as pragas, eu acho que eram 10 pragas, se eu não me engano, né? As 10 pragas do Egito, ali através de Moisés. E diz que uma das pragas, das 10 pragas, eram as trevas. Eram as trevas. E justamente essas trevas chegaram ali a ser de forma tangível no Egito,
O Egito tinha vários deuses, acreditava em vários deuses. O próprio faraó na época, né, acho que era Ramsés, não sei se era o primeiro, Ramsés I ou era o segundo. Sei que esse Ramsés, ele não se intimidou, porque antes da praga chegar, Moisés ia lá avisar para ele: olha, vai vir agora a praga tal, vai vir a praga tal. E quando ele fala da praga das trevas, Ramsés não temeu. Ele não temeu. Com certeza ele acreditava em algum deus, algum dos deuses do Egito que iria protegê-lo, fazer com que essas sombras não prevalecessem, né? Era Ramsés II, né? Valeu, garoto. Ramsés II, pois é. Então, as sombras vieram de forma tangível ali nas pragas do Egito, né? E os deuses deles lá, eles não puderam recorrer aos seus deuses. E talvez até recorreram, mas não houve livramento, não houve iluminação, ou seja, foi breu total. Não teve um deus, não teve um avatar no Egito que pudesse prevalecer diante daquela praga mandada por Deus, né? No caso, a praga anunciada por Moisés, que era a praga das trevas, né? Eu não sei qual era a numeração dessa praga, não lembro aqui. Preciso consultar na Bíblia. Mas era uma das 10 pragas, né? Era uma das 10 pragas, a praga das trevas. E os deuses de lá, os iluminados, os luminosos avatares, nenhum. Ou seja, houve um crepúsculo, o crepúsculo dos deuses no Egito. E aí, a gente tem que entender isso, porque Nietzsche ele era um filósofo profeta. Eu sei que alguns que são estudantes de Nietzsche não vão concordar. Se bem que eu acho que seria a minoria, né? Porque realmente quem estuda Nietzsche de verdade, ele há de convir que Nietzsche era um filósofo profeta. E quando eu falo profeta, eu não estou aqui reduzindo ele a um cunho religioso, não. Mas muito pelo contrário, que transcenda isso. O homem pode ser profeta sem ser reduzido a uma religião. Principalmente essas que nós legitimamos, né? Não, ele transcendia essas religiões. Mas ainda assim um profeta, pois ele falava, o que é o profeta? Aquele que vê algo além, que está lá na frente. Esse é o profeta, né? Queria ver se Moisés mandasse um carro de funk para Ramsés, ele libertava o povo da hora. Talvez não. Talvez não, até porque a dureza do coração do Ramsés, segundo você consultando lá o Pentateuco, você vai ver que foi o próprio Deus que endureceu o coração dele, né? Eu não vou pregar sobre isso hoje, não, porque isso aí é uma outra mensagem muito longa, e aí é mudar todo o raciocínio aqui da mensagem. Por isso que eu não vou falar sobre isso hoje, porque eu tenho uma mensagem sobre isso, sobre a dureza do coração do faraó, né? E está na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento fala por que Deus endurecia o coração de Faraó, no caso aí do Ramsés, né? Muito forte. E o que ia fazer ele amolecer o coração, né? O que ia fazer, que no caso foi a última praga, né? A 10ª praga. Nessa praga ele baixou, né? Ele cedeu. Mas aí é outra mensagem. Né? Agora, sobre o crepúsculo dos deuses, esse tema ele aponta muito a questões apocalípticas, né? Aponta muito a isso. Seja que apocalipse for, que eu não quero reduzir a simplesmente um apocalipse da religião tal, da religião A, B, não, mas é um apocalipse mesmo. Sempre que o crepúsculo vem em relação aos deuses, aos ídolos, vamos falar assim, é o término de uma era e o início de outra. É um reset para uma nova jornada. Inclusive no filme A Odisseia acontece isso, né? No filme A Odisseia, quando o Odisseu, ou Ulisses, como você preferir, ele chega à sua amada Penélope, e ele está ali com Penélope, ele começa a falar. Se você prestar atenção no diálogo dos dois, ele vai falando do término de uma era e agora o início de outra. Inclusive, o reinado dele fica para o filho dele, né? Para o filho dele. E ele sai ali como ele chama, um exílio com a amada dele, né?
Então, e aquilo aponta realmente para algo que está acontecendo. Há muitos comentários, há muitas especulações, há muitas conspirações sobre o nosso tempo também. Porque nós estamos num tempo na história, ainda que nós às vezes não ligamos para isso, porque estamos achando que a vida é assim, a gente sentar no banco do cinema ou então da tela do computador, assistir uma série e a gente ficar ali comendo pipoca e sempre dizendo assim, isso acontece só aqui, depois da tela, não aqui comigo, né? E a gente fica ali se entretendo, levando manipulando nossas emoções, né? Porque a gente gosta muito de manipular as emoções. Eu quero sentir hoje um drama. Eu quero sentir hoje uma emoção. Eu quero sentir hoje um terror. Eu quero sentir hoje medo. Eu quero sentir hoje excitação. Aí você vai, então eu vou ver aqui no menu, nos streamers, vamos ver aqui o que é que eu vou assistir hoje para me entreter minha alma e manipular minha alma. E a pessoa fica nesse entretenimento, né? Ali entretido, distraído da realidade, querendo se distrair na verdade. Eu me lembro quando eu era criança, que eu assistia alguns filmes, às vezes, até de terror, ou de violência, aquela coisa toda, né? Não tinha censura para mim, eu assistia. Mas sempre que eu estava assistindo ali, e que eu vi uma cena, às vezes mesmo adolescente eu pensava assim, ai meu Deus, eu senti aquela, inclusive agora que eu assisti no cinema a Odisseia, aguenta coração, porque foi muito impactante, muito emocionante no meu coração, né? Mas se bem que eu já assisti com uma mente renovada, né? Graças a Deus. Mas na época que eu assistia filmes assim na minha infância, eu sempre tinha aquele pensamento assim, ainda bem que isso aí é só aí no filme. Ainda bem que isso é só no filme, né? Ainda bem, como, sabe, você está tendo ali um sonho, um pesadelo, e você acorda daquele sonho, daquele pesadelo, e você fala, ai, que alívio, foi só um sonho, foi só um pesadelo, voltei para a realidade, né? Então a gente tem essa ideia, né, de achar que vamos assistir um filme, uma série, e ali a gente entrega nossas emoções para sofrer o impacto, né? Porque ela vai sentindo, ela vai sendo mentoreada de alguma maneira, conduzida, né, na questão sensorial, na questão mental, na questão psicoemocional que está acontecendo naquele momento. E até na questão inconsciente também está acontecendo ali. Mas quando você está consciente, quando você vai cônscio, quando você já atingiu uma elevação mental, de consciência, você já não se deixa manipular tanto, você já entra naquilo com discernimento, tentando reter, tentando comparar, contextualizar, ver algum paralelo do que há com aquela história, com o que está acontecendo, ou se aquilo aponta para um término de era e um começo de uma nova era, né? Nietzsche, no seu livro aqui, O Crepúsculo dos Ídolos, ele falava do término de um tempo, de um ciclo, né, de uma era, e um começo de uma outra era. O filme A Odisseia também fala sobre isso. Você vê que quando a Revolução Industrial, ela teve o tempo da Revolução Industrial, teve o tempo da guerra, da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, e tem a Revolução, e muitos movimentos se levantaram naquele tempo. Houve inclusive muitos profetas falando sobre o apocalipse daquele tempo. Agora, o tempo que nós estamos hoje, isso acabou? Ou isso se reduziu simplesmente a uma mentalidade reduzida, presa, limitada a um texto religioso sem contexto para fazer a aplicação necessária, coerente? Não, claro que não. Claro que não. Então, eu sei que por isso mesmo que não são todos que estão aqui para prestigiar, para se alimentar nessa live. Porque isso aqui é muito mais. Aqui nós não estamos nem vendendo curso, nem preocupados com isso. Nós estamos aqui trazendo uma ministração, a minha oração é essa aqui, aqueles que são predestinados a passarem aqui, esses compreenderão. Esses se identificarão com a premonição, com a revelação profética, com a atualização do relógio, do cosmos, do universo, do que está acontecendo. Nós podemos ver hoje no nosso próprio país, eu que sou de uma geração, você vê a sua geração aí, eu vejo que, por exemplo, no meio religioso que eu conheço, há 2 décadas atrás, meados de 2000, 2001, 2002, vamos falar assim, havia 2000, né, no ano 2000, término ali de um tempo, né, do 1999, aí entra 2000. Pronto, vamos entrar aqui, um novo tempo, 2000.
Naquele momento houve uma explosão no meio religioso, inclusive no meio cristão, e essa explosão foi chamada de avivamento, e o veículo, o instrumento, a ferramenta que foi usada de impacto nas almas, nas emoções de pessoas de várias gerações e idades era a música. A música. Lembra quando teve o Woodstock também? Lembra no tempo que teve o movimento dos hippies? Inclusive teve um movimento nos Estados Unidos chamado, se eu não me engano, era Jesus People, coisa assim. Era um movimento de hippies que receberam o amor de Jesus, né? Teve esse movimento, teve esse tempo também. Então, nesse tempo nosso de 2000 para cá, nós estamos em 2026, fazem 26 anos no caso, né? Em 2001, teve uma explosão na área da música, e isso foi chamado de mover profético, de mover de avivamento. Foi chamado por alguns até de santidade de Deus, santidade ao Senhor. Jesus Cristo, Jesus, a nação, nossa nação é de Jesus. E muitas pessoas foram impactadas por isso. Eu me lembro que nesse tempo eu comecei em 2001 e isso me pegou também. Isso me pegou em 2001, fui impactado com isso. Um dos estados do Brasil que teve um impacto muito forte, desse lugar foi migrando pessoas para outros cantos do Brasil, foi o próprio Belo Horizonte, né, Minas Gerais. Foi o lugar onde houve aliás, Minas Gerais é um lugar que sempre faz um movimento na área da música, né, que é impactante. A gente pode ver aqui, eu conheço algumas bandas de músicas de Minas Gerais. O pessoal fala que um lugar bom de banda musical é o Distrito Federal, né? Acho que era Legião Urbana, né? Acho que era daí. Mas Minas Gerais, Belo Horizonte, nós temos aí a Pato Fu, né? Banda Pato Fu, muito boa, uma letra muito forte, Pato Fu. Acho que o Skank também, eu acho que ele é de Minas Gerais. Se não for, me corrija, né? Se não for, mas se não me falha a memória, Skank é de Minas Gerais, né? BH e tal. Se não for, por favor, me corrija. Você que é de Minas, me corrija aí. Mas é um som bom. Os caras têm um som bom, tem uma letra bacana, né? Agora, imagina isso no meio da música, né? No meio da música. Ah, sim, 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 berço da cultura. Mas porque eu estou aqui tentando me situar na história o que aconteceu em 2001. Talvez você era um menino em 2001 e não viu isso acontecer, né? Mas em 2001 aconteceu um mover, uma explosão, inclusive pessoas de Belo Horizonte. Elas vieram fazer um trabalho de missão urbana e de missão rural também, de missão no sertão, aqui em Fortaleza, no Ceará. Vieram fazer. Talvez você de BH não sabe disso, né? Mas aconteceu isso. Pessoas de BH, elas enviaram missionários para fazer um trabalho no sertão. No caso aqui é chamado Juazeiro, né? Juazeiro do Norte. E outros lugares do sertão que inclusive não tem nem água encanada. Pelo menos naquele tempo não tinha, não sei hoje, mas não tinha água encanada, né? Então eles iam lá cavar poço, tentar fazer um poço, uma coisa toda, e enviavam pessoas para trabalhar aqui. Era um trabalho interessante. Eu não acompanhei de perto isso, mas houve um impacto tremendo, e havia uma liderança. Eu estou falando aqui de uma coisa porque eu estava mais próximo do movimento, né? E eu recebi muito esse movimento, me influenciou muito também na área da música, muita coisa aconteceu. E o tempo foi passando, né? 2001, 2002, 2003, 2005, coisas foram acontecendo com a nossa vida, a vida pessoal, a vida, tudo, vida profissional, né? Os anos foram passando, aí chega 2010, né? Aí já é uma década, né? Uma década, 2010. Aí entra para chegar a 2000, aquele caminho da outra década. E nesse caminho as coisas já foram mudando, foram outras coisas acontecendo. E, inclusive alguns profetas e filósofos foram se levantando. Aí eu me lembro que nesse período já de 2010 para depois, foi quando o Espírito Santo me enveredou pelo caminho da filosofia. E nisso eu conheci esse livro aqui. Esse livro que eu mostrei no começo da live, O Crepúsculo dos Deuses. Só que na época eu não podia compreender, porque no livro o autor aqui, ele chega a expandir esse crepúsculo ao ponto do crepúsculo encobrir o próprio Deus, segundo ele. Né? Ele diz assim, esse crepúsculo vai cobrir aquilo que as pessoas têm como a ideia de Deus. A negritude, a sombra era tamanha que ia cobrir o próprio, a ideia, ele chama a ideia de Deus. Isso também o crepúsculo vai cobrir. Vai assombrear tudo vai ser breu total. Não tem mais isso. Não tem mais.
Ele falou assim, né? E é interessante, porque eu comecei a ler passagem da Bíblia, e havia passagem na Bíblia que Deus, falando com Israel, ele falava para o profeta chegar lá e derrubar Elias, profeta Elias. O profeta Elias, ele chegou lá para Acabe, que era o rei, na época o rei de Israel, casado com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher, ela tinha toda uma origem, uma família pagã, ela era politeísta. Só que Acabe, ele era rei de Israel. Então ele ficou dividido entre dois pensamentos, entre adorar o Deus de Israel, o único Deus, ou adorar os deuses da sua mulher, da Jezabel. Claro, ela foi influenciando ele tudo, ele ficou todo dividido e o movimento do reino ficou dividido em Israel. Então ali Deus levanta Elias. E Elias começa a denunciar aquela situação. E a falar, a proclamar uma adoração ao único Deus de Israel, o Deus de Israel. E nisso ele vai para um local ali onde ele tem que enfrentar outros profetas dos deuses da mulher da Jezabel, que eram chamados profetas de Baal. Né? Os profetas de Baal. Então eles começam ali, então Elias faz assim, ele faz um desafio com eles, olha, vamos lá, vamos fazer um desafio aqui, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus, é o único Deus, aí tá certo. E eles ficaram lá fazendo os seus mantras, suas orações aos seus deuses, e nada de responder, nada de responder, nada de responder. Elias até ironizou dele, disse assim, rapaz, chamem mais, porque eu acho que o Deus de vocês foram tudo pego pelo crepúsculo, né? O crepúsculo veio sobre os deuses de vocês, e realmente o crepúsculo veio, porque não apareceu um dos deuses lá de Baal, não apareceu para responder no desafio do Monte Carmelo. Não apareceu, porque foi lá que o profeta Elias desafiou. Não apareceu. E aí quando Elias vai falar com o seu Deus, invocar o seu Deus, ele disse, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E Deus foi lá e respondeu com fogo, no altar que foi feito para ele. Respondeu com fogo, até porque Deus é chamado de fogo, fogo consumidor. O Deus Elias é o Deus do fogo, fogo consumidor. Então houve tudo isso, e essa luta foi por quê? Porque Elias estava profetizando contra aquela idolatria, contra aquela questão dos ídolos, e por isso ele foi perseguido por Jezabel, foi ameaçado de morte por Jezabel. Porque ele profetizava que via um crepúsculo. Não foi só Nietzsche que falou do crepúsculo dos deuses. Elias também falou desse crepúsculo. No caso de Elias, ele disse que não ia chover por tantos anos, não ia chover naquela terra. O céu ia ficar fechado. E houve uma seca tremenda. Muita gente sofreu com essa seca, com a palavra de Elias. E olha que ele disse assim, não vai chover por tantos anos segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. E Deus foi e honrou a palavra dele. Ele fechou o céu. Honrou com a palavra dele. Então sempre, irmãos, que está para vir uma era onde os ídolos vão ser colocados por trás da cortina, os ídolos vão ser, as estátuas, os altares dos ídolos vão cair, sempre vem um profeta. E esse profeta vai ter que sofrer isso, porque ele sofre com isso. Elias sofreu tanto com isso que ele teve até depressão, queria morrer. E ele disse assim, só ficou eu, não tem mais ninguém, só ficou eu. E Deus teve que falar para ele, não, eu guardei 7.000 que não se dobraram para Baal. É um remanescente, é claro que você não sabe onde é que eles estão, mas você vai se encontrar com eles na hora certa. Há um remanescente, há uma galera aí de conexão, há uma comuna orgânica, há um nível de pessoas que estão sentindo as contrações, as dores como aquela que está para dar à luz, as dores de parto desse tempo. Um tempo de muita idolatria. Um tempo de muita veneração a homens. Porque os ídolos, não venha me dizer que os ídolos aqui são só estátuas, imagens de escultura. Não. Há ídolos na área da música, há ídolos na economia, há ídolos na religião, e muitos, né? Há ídolos na política, e nesse tempo é que tem mesmo, viu? Aí agora é que está acontecendo, né? Tanto ídolos de lá, ídolos de cá, ídolos do lado, ídolos do outro, e os idólatras estão ali, seguindo a banda, né? Tem os idólatras, os ídolos e os idólatras. E as pessoas se esquecem que foi isso que o profeta Elias falou, que essa idolatria Deus abominava, Deus rejeitava. E não foi só Elias que falou isso, Moisés falou isso, todos os mensageiros do Senhor quando vieram falavam. Nietzsche, ele vai falar do crepúsculo dos ídolos, que isso vai passar. Só que quando ele fala, e claro, ele vai falar contra a religião também, ele fala que acaba,
Mas isso não quer dizer que isso acontece uma única vez na vida. Tudo, né? Tudo. Principalmente no nosso país, mas em outros países, né? Sempre a idolatria desde o Gênesis. Se brincar, antes de Gênesis já tinha idolatria, né? Porém, existe uma diferença entre a idolatria e os adoradores. Uma vez me perguntaram, por que eu tenho que ser um adorador? Por que eu tenho que ser um adorador, né? Geralmente, quando não se é adorador, quando não se é adorador, adoradora, sabe o que a pessoa é? Idólatra. Pode ter certeza. Sempre que uma pessoa quando ele não é um adorador, o adorador, o que eles são? Idólatras. Idólatras. E a pessoa me perguntou, e tem diferença? E tem muita diferença entre a adoração a Deus e a idolatria aos ídolos. Só que isso eu vou deixar para outro dia, eu vou pregar, tá bom? O tema da live vai ser adoração a Deus e idolatria aos ídolos. Hoje não é esse tema, né? Hoje eu estou dando aqui uma introdução dessa mensagem. Na verdade, hoje a mensagem seria o crepúsculo, né? O crepúsculo dos ídolos. Porque depois que esse movimento no meio religioso, que a gente chamava de avivamento, aconteceu no ano 2000, só que nós estamos agora em 2026. E se você me perguntar, cadê esse movimento? Até você que mora hoje em BH, talvez você nem saiba que aconteceu isso em 2000. Você nem viu isso acontecendo, né? E aí quando você vê eu falando aqui, você pensa, mas isso aconteceu. Impactou o mundo. E olha que não tinha nesse tempo que aconteceu em 2000, né? Não tinha nem ainda Instagram, não tinha nem essas redes sociais que tem hoje. Não tinha isso. Eu me lembro que o primeiro vídeo que eu assisti de Belo Horizonte, eu assisti numa fita VHS, né? Era no videocassete ainda, tempo do videocassete. Depois veio o DVD, né? Veio o DVD, aí eu trabalhei até numa locadora, tinha DVDs, tinha muitos vídeos, muitos DVDs daí de BH, de pessoas ministras em BH, né? Cheguei até a viajar para ir para BH. Então, foi um negócio meio forte mesmo, muito forte, muito impactante. Agora, acabou, porque nós estamos aqui. Aí veio o período pandêmico, veio a pandemia. E aí não preciso nem falar, né, o que aconteceu na pandemia. E depois disso, o que aconteceu? Porque parece que houve um certo reset, a coisa se desconfigurou. E agora, como é que tá para reconfigurar? Quem vai estar fazendo a reconfiguração? Como é que está essa reconfiguração? O que está acontecendo? Eu sei que esse assunto, e a minha oração que passem aqui, às vezes passa pessoas que são parte desse contexto histórico que eu estou falando, na história nossa aqui. E essas pessoas, quando passarem aqui, elas vão compreender o que eu estou falando. Minha oração, meu irmão, é que Deus te abençoe poderosamente com essa live. Você comente aqui, participe dela, interaja. Porque nós estamos aqui vivendo uma história e fazendo história no nosso país. E no nosso caso, a história da adoração ao Deus de Israel. O Deus nosso que nós invocamos aqui no nosso país, no Brasil, inclusive. O Deus que nós falamos sobre o seu Cristo. Não, eu até pregava sobre isso, o menino Jesus, o nascimento do menino Jesus. Mas as coisas mudaram. No período da pandemia, os locais de culto foram fechados. Então as pessoas que tinham seus porte-ídolos ficaram reduzidas, limitadas. O acesso não podia por causa da aglomeração, que diziam que era na aglomeração que havia o contágio, a contaminação do vírus. Então daí começou a surgir o quê? Com muita intensidade. Isso aqui que nós estamos fazendo agora aqui, ó, as lives. Eu me lembro que eu cheguei a fazer uma prova na universidade, chamada na aula remota, né? Aula remota. E eu fiz a minha prova ali, né? Home office, fiz a minha prova. O meu professor, não só eu, né? A turma lá que estava fazendo lá, fizemos a prova, o professor depois deu a nota ali, ali, tudo pela tela ali, a gente falando ali, conversando. E o professor falava assim, eu me sinto tão assim limitado dando aula, essa aula remota aqui, eu me sinto tão limitado. Aí calma, professor, temos que nos adequar, são novos tempos, temos que nos adequar a essa nova configuração. E a coisa ficou tão assim, eu até agradeço, que eu pensei que eu também não ia me adequar, não. Conheço muitos amigos meus que não se adequaram, houve muitos danos, né? Muitas percas, não só pessoas que morreram
por causa da Covid, mas houve percas de pessoas que não morreram, mas perderam no caminho, no processo, né? Hoje, assim, o contato de uma com a outra acabou, morreu, né? A questão morreu, a conexão. Inclusive na família, né? Aconteceu muito isso. Eu digo que eu vi a coisa bem próxima de mim acontecendo. Mudou, a coisa mudou. E aí o tempo passou, aí esse tempo da pandêmico passou, né? E depois que passou, esse trabalho aqui, essa janela aqui, ela continua aberta. E aí como continuou. Hoje tem pessoas que elas estão fazendo um trabalho agora em suas cátedras, e ao mesmo tempo que elas estão ali nas suas cátedras, elas estão também sendo filmadas, estão ali numa transmissão como essa aqui ao vivo, e muitas pessoas ali se conectando, muitas pessoas ali se atualizando, eles ficam mandando, o algoritmo mandando o link daquela reunião, daquela transmissão para muitas pessoas em muitos lugares, né? Porque esse trabalho aqui de comunicação, ele aproxima, né, os que estão distantes de alguma forma, né? A comunicação está aí, está aberta para acontecer, só não se comunica, só não se conecta quem não quer, né? Porque está aí acontecendo, tem lugares hoje, praças públicas, que você chega ali, mesmo sem internet, tem uma internet gratuita ali para você, né? Em lugares públicos aí tem internet gratuita, né? Para você acessar. Se tiver um celular, você vai conseguir acessar, né? Então, tá aí a comunicação, a coisa aconteceu. E hoje nós temos a inteligência artificial, hoje nós temos várias questões na inteligência artificial, temos a Alexia, né? Temos o que mais? É muita coisa aí, né? Vocês conhecem aí, temos muita coisa hoje trabalhando, né? Muita coisa aí para comunicar as pessoas. Agora, quando Nietzsche fala que há o crepúsculo, ele fala, acabou, até Deus está morto. Mas isso não significa que os ídolos, que os porte-ídolos realmente acabaram. Acabaram aqueles. Novos porte-ídolos são levantados, são reedificados. Uns morrem, outros se levantam. É ou não é? Isso não é porque o crepúsculo dos deuses aconteceram há um tempo atrás, não é porque, por exemplo, vamos falar aqui do avivamento que aconteceu em 2000 na cidade de Belo Horizonte e que se espalhou pelo Brasil, não é porque hoje não está, até porque muita gente desse avivamento, que representou esse avivamento em Belo Horizonte, hoje eles nem moram no país, eles não moram mais no Brasil, eles nem estão no Brasil, não estão mais no Brasil. E os frutos desse avivamento, alguns estão, mas você procura aqui na internet, pesquisa aqui num vídeo, e você vê, você pega um vídeo daquele tempo de 2000 e pega um de agora e você vê que tem uma grande diferença. Até o mover, a maneira que o mover acontece nas reuniões, nos agrupamentos, nos ajuntamentos, o efeito, o contágio ali, o fluir é diferente. Se você pegar inclusive tem até uma pessoa, que essa pessoa é desse tempo, hoje ele está bem mais velho. E é interessante que até a maneira como hoje ele atua, falando ainda em nome do Senhor, e como a resposta acontece na multidão é muito diferente de como acontecia. E talvez a gente fale, é porque hoje é um novo tempo, né? É um novo tempo, as pessoas, é uma nova geração. Também. Mas a outra questão é que tem uma coisa aqui muito forte nessa questão que fala o crepúsculo dos ídolos. Por quê? Porque o que acontece nisso é por isso que Nietzsche fala que o próprio Deus ele ia ser envolvido por esse crepúsculo. Porque o que acontece? É por isso que ele fala depois no outro livro, Deus está morto. Né? Deus está morto. Ele fala logo assim, Deus está morto. O que ele quer dizer com isso? O que ele está denunciando? O que ele está vendo com aquela mente analítica dele? O que ele está vendo? Ele estava vendo as pessoas que falavam acreditar em Deus, vivendo e se comportando como se não houvesse Deus. E a coisa é tão inconsciente que mesmo as pessoas declarando que são religiosas, declarando que no dia santo saem de suas casas para frequentar suas cátedras religiosas, ainda assim elas entram vazias em suas igrejas e saem de lá e voltam para suas casas vazias. A semana começa e você começa a encontrar essas pessoas no dia a dia. E se você é uma pessoa assim como eu, que gosta de ver Deus nas pessoas e quer saber, peraí, Deus, cadê Deus? Você não encontra na pessoa. Às vezes você vai, eu não sei se você interage com muita gente, como eu. Se você fala com muitas pessoas, não só aqui na internet, mas eu falo no dia a dia.
E um assunto que sempre chega ao meu ouvido quando eu estou conversando com as pessoas são dois. É que a violência está demais e o outro assunto é que as doenças estão demais. Sempre é isso. E o outro assunto é que a pobreza está demais. E eu tenho que correr atrás do dinheiro. Eu tenho que correr atrás do dinheiro porque senão eu tenho que correr atrás do dinheiro porque senão eu vou passar fome nessa semana, eu tenho que correr atrás do dinheiro. Então as pessoas ficam nessa luta. E essas pessoas ao mesmo tempo dizem assim, mas domingo eu vou para a igreja. Domingo eu vou para a igreja. Eu sou cristão. Eu sou cristã, eu sou católico, eu sou evangélico. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Aí segunda humana chega. A segunda humana chega. E as pessoas acordam, amanhecem, pega aquele café atropelando, aquele café expresso, e vai aquela coisa toda. E as pessoas... Você fica assim, quando você é um cara, uma pessoa assim que poxa, eu tô naquele amor do Espírito Santo. Você fica meio assim, até tímido, para poder falar de Jesus, porque você teme falar de Jesus. Uma vez eu falar de Jesus para uma pessoa que disse que tinha religião, que era cristã, eu fui falar de Cristo, a pessoa me proibiu de falar de Cristo, disse, não fale de Cristo. E eu disse assim, não, mas você não é cristão, não é cristão? Mas eu sou, mas nesse lugar aqui, nesse ambiente aqui, não se pode falar de Cristo. Não se pode falar de Cristo. Por quê? Por que não? Fala das pessoas. Vamos ficar aqui, vamos criar um ídolo. É como já tentaram fazer comigo, já tentaram me fazer de um ídolo também. Ainda bem que Deus permitiu de eu não ser perfeito, porque essas pessoas que iam me idolatrar, quando elas viram meus defeitos, fugiram. Outras ficaram com ódio de mim, ficaram com raiva. Ontem eu pensei até que ontem era 1º de abril, porque ontem eu chamo o sábado de sábado sincero, mas parece que para mim ontem o sábado foi totalmente uma mentira, não foi sincero, não da minha parte. Mas o que eu encontrei de pessoas ontem que apareceram no meu caminho para me falar mentira... Meu Deus, eu fiquei assim, gente... eu sei, alguns fizeram isso porque eles sabem que eu falo que o sábado para mim é sincero. Aí eles começaram a mentir. Pai, foi tanta mentira que eu tava perguntando, vem cá, será que hoje é 1º de abril? Aí o pessoal, não, nós estamos em agosto. Eu disse, não, porque, cara, eu jurava que era 1º de abril. Eu nunca ouvi tanta mentira. Tanta mentira. Só que, claro, o Espírito Santo testifica na gente que a pessoa tá mentindo ali. Ela não tá enganando você, não tá me enganando, ela tá enganando ela mesma. Ela está enganando ela mesma. E eu lamento que às vezes são pessoas tão próximas. Pessoas, inclusive, que já passaram dos 50 anos de idade. Né? E eu penso que à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela deve melhorar, né, cara? A pessoa vai envelhecendo, para dos 50, ela deveria, pelo menos, fazer aquilo que a ciência chama de evoluir. Devia evoluir. Já que não é cristão, já que não crê em Cristo, mas pelo menos vai evoluir. Segue o caminho da ciência para a evolução. Mas nem isso está acontecendo. Que dirá Cristo, se não está nem evoluindo, que dirá Cristo? Não vou nem falar da fé, né? Porque se não está nem evoluindo. E a pessoa fica ali e pensa que tá enganando o profeta, né? Que está enganando o mensageiro. Não está enganando. Não está enganando. Elias nunca foi enganado por ninguém, nem por Jezabel. João Batista não foi enganado por Herodias. Moisés não foi enganado por Ramsés. Não foi enganado por ninguém. Os mensageiros, eles não são enganados, porque eles são guiados pela estrela. É o Espírito que guia a gente. Aí a pessoa chega pra gente e começa a falar um monte de mentira, um monte de coisa. E começa a prometer coisas e fala isso. E diz que ama a gente, é uma coisa tão estranha. A falta de ficar de joelho e dizer que vai nos adorar. Chama a gente de iluminado. Aí eu falo, calma. Calma que eu não sou nenhum santinho barroco, não. Eu sou só um homem que como feijão e arroz. Aliás, não estou comendo feijão e arroz, mas eu como pão. Eu como pão, não se preocupe não. Sou assim. Quer adorar alguém? Adore a Deus. Adore a Deus. Faça como os magos do Oriente. Vá adorar a Deus. Mas cadê? Cadê a pessoa para adorar a Deus? E aí de repente essas mesmas pessoas que chegam pra gente com a história da carochinha, depois a vida se impõe a elas, porque o crepúsculo vai vir. Aí elas estão ali doentes. Às vezes ficam doentes, até porque passado dos 50 anos, né, irmão? Você sabe que quando a gente passa dos 50 anos, não sei o que acontece, que aqui e acolá a gente está passando por alguma clínica, né? Ali no plano de saúde. E aí a pessoa chega assim depois e fala assim, ora por mim, ora por cicrano, ora porque o fulano está lá, não está naquela. E aí eu fico assim, meu Deus, a vida só é isso? Deus só é para isso? O que é Deus? Deus é aquele que eu procuro ele quando eu estou doente. Deus é aquele que eu procuro ele quando eu estou me sentindo pobre. Deus é aquele que eu procuro ele quando eu estou com medo da morte. Deus é isso? Não.
Isso não. Isso pode ser um ídolo que você criou, que te mandaram. Pode ser algum ídolo que chega para você no final do ano, no mês de dezembro, né? Dia 24, sei lá. Mas Deus? Não. Deus não é isso. Deus não é isso. Tá? E outro dia eu falo sobre o que é Deus, mas eu acho que vocês talvez saibam. Deus é a vida que é todos os dias em nossa vida. É o amor que é todos os dias em nossa vida. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não é uma questão de, ora lá a Deus porque o fulaninho está doente. Ora lá a Deus porque o fulaninho está doente. Ora lá, eu oro a Deus todos os dias. E a pergunta é, vem cá, e quando ele não estiver doente? Quando ele não estiver doente? Quando ele não estiver doente, ele vai para a festa. E é bom, eu te confesso que eu também gosto de festa. Festa é bom. Mas que festa? Quem é celebrado nessa festa? Quem é adorado nessa festa? Aí a pessoa, não, é só uma festa, no negócio de adoração, não tem adoração. É porque você não sabe o que é. Realmente, não tem adoração, não. Tem idolatria. Tem idolatria. E é sobre isso que nós vamos estar falando aí mais, talvez na live que vem, segunda-feira, Segunda Humana, tá certo? Vou deixar aqui, nosso tempo já não permite mais, mas eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Mas, gente, a mensagem desse domingo hoje, desse contexto é essa. O crepúsculo dos deuses, né? Ou dos ídolos, o crepúsculo dos ídolos, né? Porque deuses dá aquela ideia muito grega da coisa, né? Muito grega, mas não quero romantizar isso, é dos ídolos. Porque ídolos são muitos. E quando nós nos curvamos a ele, quando nós somos, a nossa vida depende deles, então nós não estamos vivendo realmente como verdadeiros adoradores, mas nós estamos na idolatria. Nós estamos no altar da idolatria, né? E isso está acontecendo muito hoje. Foi colocado até aqui, né? Deram alguns exemplos aqui, esporte, né? Antigamente era o pão e circo, na Roma antiga, né? O pão e circo, os gladiadores, o Coliseu. Hoje nós temos as arenas também, né? Temos as arenas, temos estágios. Tem lugares que se fazem montinho, que reúnem pessoas, e é cada feriado, cada mês, a coisa está aí. As massas são movidas, são motivadas a se entusiasmarem, a ficarem empolgadas com esses frenesi, com essa empolgação, né, que diz que é paz, mas na verdade trazem consequências danosas. Eu não sei na sua cidade, aí no seu bairro, mas quantas vezes aqui onde eu moro, aqui eu vejo as notícias, chega um sábado como ontem, por exemplo, à noite é uma criança, como dizem, e fazem uma criança também. Mal feito, mas faz. As pessoas ficam meio que loucas, saem, parece que estão todas drogadas. Elas saem com um êxtase, só que não é o êxtase de Deus, não, é um outro êxtase, né? E aí isso acontece, começa no sábado, o segundo geralmente continua, ou então outros estão ressacados, e quando chega a segunda humana, você liga o noticiário, você acessa um portal de notícias, até mesmo no seu celular, e aí você começa a ver os repórteres falando o que aconteceu no sábado. E eu te confesso, a maioria das notícias não são boas novas, não são. Fica aí essa reflexão hoje para nós. Eu ia ler mais a passagem bíblica, mas eu citei as referências aqui, você pode conferir depois. Se quiser me perguntar sobre isso biblicamente, é só biblicamente, tá? Mas eu respondo. Aí pergunta no direct, eu respondo biblicamente, tá certo? Estamos aqui fazendo mentoria. Hoje, domingo, tivemos uma mentoria hoje com pessoas que me procuraram durante o dia. Foi muito bom, porque eu pude dar uma mentoria bíblica. Eu amo quando a mentoria ela sai baseada assim na Bíblia, sabe? Questão bíblica. Muito bom mesmo. E hoje foi realmente um texto de contexto o dia inteiro. E hoje estamos aqui nessa live da noite. Agradeço essa oportunidade. Esse foi o nosso crepúsculo dos ídolos, que está chegando, que já chegou e está chegando novamente, esse crepúsculo dos ídolos. Quando chegar o breu total, em quem vamos apoiar nossa fé? O que vai ser a sustentação daquilo em nós que chamamos de espiritualidade? Se os nossos ídolos todos estão se apagando. Aí o que acontece? Eles querem fazer novamente um bezerro de ouro. É isso, querem fazer um bezerro de ouro para matar a saudade do Egito, dos deuses egípcios, né? Bezerro de ouro. Mas vê se isso realmente agradou a Deus. Vê o que Moisés fez quando ele desceu da montanha, que ele viu eles cultuando o bezerro de ouro.
E diz lá que o povo sentou-se para comer e se divertir. Diversão é pecado? Não. A questão é que nessa diversão, Deus não era adorado. Deus não era adorado. O que acontecia ali, o que acontecia naquele lugar era um frenesi de idolatria, misturado com orgia, luxúria, bacanal e tudo mais. Essas palavras você pode pesquisar depois aí no chat GPT que você vai ver o significado delas, tá certo? Assiste a live toda depois, maratona ela, escreve se tiver alguma pergunta. Nós estamos aqui para aprendermos e crescermos na graça e no conhecimento. Essa é a nossa live hoje, deste contexto. Que a graça e a paz seja com seu espírito, te guardando alma e corpo. Deus abençoe em Cristo Jesus e vamos continuar. A jornada da fé continua. Em meio ao crepúsculo, que a nossa luz, a nossa estrela seja Cristo, o nosso Senhor. Graça e paz.